Olá, pessoal! Iremos bater um papo essa semana com a Viviane Bovo. A Viviane vai falar de vários aspectos da constelação familiar. Vai nos contar alguns casos interessantes, então é muito importante que você assista. Em breve, aguardem! Olá pessoal, como havia dito, então, hoje nós estamos aqui com a Viviane Bovo. A Viviane vai falar de vários aspectos da constelação familiar e as influências da constelação familiar com os jovens, com as crianças e hoje, muito em voga, numa série que nós temos aí, Uma Nova Mulher, não é? Viviane, primeiramente, muito obrigado por ter aceito aí o convite para o nosso bate-papo para nos falar desse mundo novo, né? Que não, de novo não tem nada, mas é novo para nós, né? É um prazer estar aqui com você, Wagner. Quero muito agradecer o convite. Quero dar um olá para quem está nos assistindo. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Viviane, constelação familiar. Uma breve colocação a respeito de constelação familiar. Sim. A constelação familiar, a gente chama ela, na verdade, de constelação sistêmica, porque ela serve tanto para abordagem familiar, com assuntos pessoais, como na abordagem organizacional, para assuntos de empresa, tá? E é uma terapia brevíssima, porque é uma única sessão, tá? Então, é uma abordagem terapêutica. Quando a gente vai para familiar, que é a mais conhecida... Como que é, você fala assim, uma terapia única? É uma reunião? Como que é feito isso? É uma única sessão que pode ser individual, só o cliente e o terapeuta, ou pode ser em grupo, o cliente, o terapeuta e pessoas que vêm para ajudar a terapia, a sessão acontecer, tá? Então, essas pessoas que vêm, elas ajudam a trazer informações do sistema familiar da pessoa. E acho que daqui a pouquinho, quando eu contar algum case, eu consigo explicar até melhor o que esses representantes fazem. Perfeito. Então, é uma terapia brevíssima, porque é uma única sessão, mas que ela fica dando resultados por muito tempo. Eu costumo brincar, dizer, é uma homeopatia que vai aos pouquinhos trazendo o resultado para a pessoa. E o que ela tem de bacana? Que ela trabalha com os traumas transgeracionais, tá? Então, isso já está cientificamente comprovado que a gente tem os sintomas de traumas que os nossos antepassados viveram. Isso é bem científico, tá? Então, para o pessoal entender um pouquinho, né, a respeito disso, o que é um trauma transgeracional? Algum antepassado, um pai, um avô, uma avó, uma bisavó, um bisavô, sofreu algum evento bem traumático, vai ter os sintomas desse evento, e esses sintomas são passados, né, no DNA, pela biologia da família, vai passando adiante, e os descendentes vão sentindo também esses sintomas, sem nunca terem vivido o evento traumático. E a pesquisa científica que provou isso é muito bonitinha, posso contar? Lógico. Eles fizeram uma pesquisa com os ratinhos. E eram dois grupos, né, de ratinhos, o grupo controle e o grupo da pesquisa. Ambos ratinhos, eles foram expostos a um determinado odor, era de flor de cerejeira. O grupo de controle só sentiu o cheirinho e mais nada acontecia. O grupo da pesquisa, a hora que recebia aquele cheirinho, aquele odor no ambiente, tinha uma placa embaixo nas patinhas que dava choquinhos, estímulos de choque, e os ratinhos assustavam, pulavam com os choquinhos, né? Essa é a primeira fase. Aí pegaram esses ratinhos, todos separados, e foram colocando para eles irem cruzando, tendo os descendentes, né? Os filhos, os netinhos desses ratinhos, e depois trouxeram para ver o que acontecia. Então, trouxeram os netos, principalmente, para ver até onde ia. Quando eles trazem os netos dos dois grupos, só para sentir o cheirinho da flor de cerejeira, não tem mais choquinho
Choquinho foi só na primeira geração, não tem mais choque em nenhum dos dois grupos. Esse grupo continua normal, não acontece nada. O grupo da pesquisa, que os avós levaram choquinhos nas patas, sem levar choque, eles pulavam e tremiam. Então, ficou comprovado que no DNA, geneticamente, os ratinhos netos respondiam a um trauma que eles não viveram. Legal, né? Interessante isso. E aí depois tem muitas pesquisas, principalmente com quem foi para a guerra, os soldados de guerra, cujos descendentes vão apresentando sintomas, principalmente netos. Mas as gerações mais novas continuam apresentando sintomas de coisas que aconteceram atrás com os antepassados. Sempre coisas difíceis, Sim, né? Traumáticas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por exemplo, alguém muito ansioso pode ter essa relação com o passado, ou temos algumas coisas que têm essa relação e outras que não têm? Como que funciona isso? É assim, a gente vai saber a hora que for fazer mesmo a terapia, se tem ou não. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Tem caso que eu posso até dar exemplo para você de ansiedade, e que tem a ver com essa trauma transgeracional, tá? E é um exemplo que eu peguei bem bacana, porque ele parece complexo, mas para vocês verem como que tudo se amarra, isso que é legal, como está se amarrando. Então, o que que vem? Vem o pai fazer a constelação. O pai reclama, qual é a reclamação do pai? Alergia. Ele tem um processo alérgico muito grande, problemas respiratórios muito grandes, e a gente vai fazer a constelação desse pai. Só que a gente tem o outro quadro ao mesmo tempo acontecendo, que é com o filho deste homem. O filhinho deste homem é uma criança, na faixa de 8, 9 anos, que tem muitos pesadelos, mas pesadelos horríveis, acorda gritando, chega a vomitar de desespero, né? E pede muito pelo pai. A mãe acode, ele pede pelo pai e fala para o pai assim, faz isso parar, faz isso parar. E quando ele está mais calmo, ele dá o seguinte relato: no meu sonho, eu sou obrigado a matar alguém que eu gosto muito. Mas ele não tem clareza do sonho, tá? Então ele fica muito apavorado com esse sonho. Essa criança é extremamente ansiosa, muito ansiosa. Então você falou de ansiedade, sim, me lembrou, tá? O que prejudica essa criança? Na escola. A ansiedade dessa criança não deixa ela aprender, não deixa ela estudar, não deixa ela ter notas boas. Em paralelo, é uma criança que tinha muita agressividade contra os pais, muita raiva, não respeitava os pais. Então, essa criança tinha 3 aspectos que prejudicavam a vidinha dela, né? Os pesadelos, que eram horríveis, essa agressividade com os pais e o desempenho escolar. 3 coisas. Então, isso é a vidinha dele. O pai veio constelar a alergia. O que acontece na constelação do pai? Agora eu vou explicar um pouquinho o que os representantes fazem, tá? Eu converso em privativo com esse pai, numa sala, onde ninguém sabe o que ele quer constelar. Então ele fala, eu quero constelar a minha alergia, que está num nível que não dá mais. De tanto remédio, de tanto antibiótico, não dá mais, eu gostaria de constelar a alergia. Então, tá bom. A gente quer ver, então, esse homem diante da alergia dele. O que isso representa? Aí, depois, nós vamos para uma sala onde tem pessoas que estão ali para ajudar na terapia deste homem. Então, ele escolhe pessoas que vão representar esses 2 elementos, mas sem saber. Eu gosto muito da constelação fechada. Pode ser aberta, a pessoa pode saber que está representando. Mas a fechada é bacana, porque aí as pessoas não têm o que inventar. Exatamente. Elas vão sentir. Então, ele escolhe veladamente um número 1 lá, que é ele, um número 2 lá, que é a alergia. Essas 2 pessoas vieram, era um homem e uma mulher, e começam a simplesmente descrever o que eles estão sentindo. A maioria das pessoas tem muita informação corporal. Sensação corporal, estou sentindo isso, ou é uma emoção, estou com medo, estou com
querendo me distanciar de algo, pode ser uma aproximação, um afastamento de algo que dá algum tipo de medo, mas também existe uma informação muito importante em constelação, que não é todo representante que tem, que são imagens que vêm na tela mental. Vem um flash. E esses dois representantes estão ali, nitidamente os dois num conflito muito grande. De repente, a mulher diz, eu sinto como se esse elemento fosse tão perigoso que ele está me enfiando algo pontudo nas costas. Imediatamente, esse representante também tem uma tela mental. E ele diz, eu percebo uma imagem onde alguém, como se eu estivesse representando esse alguém, de uniforme de soldado, com uma baioneta que tem aquele tipo de faquinha na ponta, enfiando nas costas desse sujeito. E aí a constelação vai trazendo mais níveis de detalhe, a ponto dos dois perceberem que eram parentes, que um matou o outro. Dava a entender que talvez, a gente não tem precisão da informação, mas parecia ser um tio que havia matado um sobrinho pelas costas. Então, trouxe muita dor no sistema. E o que acontece, então? Olha o sonho do menino. Eu sou obrigado a matar alguém que é muito querido para mim. Quando a constelação vem à tona, o que precisava ser feito ali? É como se o sobrinho tivesse visto que foi o tio, mas morreu. E aí a continuação era, na constelação, o tio dizendo para o sobrinho, eu não sabia que era você, porque se eu soubesse, eu jamais teria feito isso. Eu sinto muito, então são as frases de cura, o completar aquilo que falta. Quando se completa isso que falta, aquela tensão que está no sistema, na biologia, relaxa, solta. É como se a gente ressignificasse uma história que fica rodando, rodando e rodando no inconsciente dessas pessoas, desse pai e dessa criança. E isso vai eliminando no decorrer do tempo? Sim, no decorrer do tempo, esse pai está tendo resultados, não faz tanto tempo que a gente fez, o pai está tendo resultados mais suaves, mas criança responde tão rápido, tão rápido. O menino parou de ter pesadelo no mesmo dia, nunca mais teve, já faz acho que 4, 5 meses que a gente fez, ou 6 meses, não me lembro. O menino não teve mais nenhum pesadelo e era recorrente, ele tinha muito direto pesadelo. 15 dias depois, esse menino teve prova, começou a tirar nota alta, e não parou de ir bem na escola. Agora ele está entendendo, ele está tirando nota, entendi. Então ele está focando no estudo. Como se tivesse tirado um véu da frente, uma barreira. Exatamente. E os pais falaram, ele está respeitando a gente, coisa que ele nunca fez. Então os 3 pontos que eram muito sérios para essa criança, no convívio dela, para a criança já resolveu tudo. O adulto, a gente é mais cristalizado nos traumas. Isso que eu estava pensando. Então, para o adulto é um pouco mais lento. Então, isso é uma constelação, né? E o que o representante faz é isso, ajudar a revelar o que está por trás, qual é essa história, né, transgeracional que está escondidinha ali, mas que está atuando e dando um resultado na vida daquelas pessoas, daquele clã, daquela família. Nesse caso, o pai tinha o sintoma alérgico muito grave e a criança, esses pesadelos horríveis, essa falta de desempenho como uma criança tranquila e saudável. Tinha muita ansiedade essa criança, baixou totalmente a bola. Diga uma coisa para mim, tem que acreditar? Não, não tem que acreditar. Eu sempre digo para a pessoa assim, a constelação é uma abordagem terapêutica que a pessoa só tem que ter disponibilidade e disposição. Eu quero fazer... Tem que estar aberto. Exatamente. Eu quero fazer, estou aqui para fazer. Não é uma questão de fé, tá? Sim, eu acredito muito nessa parte biológica mesmo, que vem no DNA, que está registrado ali, que é inconsciente, que aquilo fica rodando sem a pessoa saber, e que se a gente atua ali para ressignificar aquilo, aquilo não roda mais daquele jeito
não roda mais. A pessoa vai obtendo um outro resultado porque vai rodar de outro jeito. Como uma programação Sim. rodando, ela vai rodar de outro jeito, porque agora a gente pôs como se fosse um vírus, então Sim. não vai rodar mais daquele jeito. Entendi. Ou um filme que a pessoa assistiu, cujo final deixa ela muito se sentindo mal, com medo, alguma coisa, e como se ela visse esse filme todos os dias e sentisse a mesma coisa todos os dias. E a gente diz, quer daqui o filme, vamos reeditar? Sim, sim, vamos fazer sim. um outro final? Sei. Vamos mudar isso? Ah, E entendi. aí, acaba, quando ressignifica, a pessoa não se sente liberar. mais com aquilo que estava acontecendo. É metafórico isso, Sim, sim, né? sim, Mas só para lógico. poder entender um Vou pouquinho. entender. Ótimo. No próximo bloco, nós continuaremos conversando aqui com a Vivi a respeito da constelação sistêmica. Aguardem.